Olá, pessoal. Uma noite abençoada aí para todos vocês. Bem-vindos aí a mais uma leitura da Bíblia, ao nosso encontro, né? Leitura da Bíblia. E dando continuidade aí às nossas leituras, já lemos juntos o capítulo 1, 2 e 3 de Mateus. Hoje nós vamos ler capítulo 4, a tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Versículo 12. Jesus volta para a Galileia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 18. A vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco e à companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai,
o seguiram. Versículo 23. Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Bom, acabamos de ler o capítulo 4 do livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento é toda a história da vinda de Jesus, fala do seu nascimento, fala das suas obras. Então, é o Novo Testamento. Novo Testamento, ele é composto por Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e por aí vai. E nós vamos fazer toda essa leitura juntos. Nós falamos agora, lemos, juntos sobre a tentação de Jesus. Jesus volta para Galileia, a vocação de discípulos. Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Então esse foi o capítulo 4. Lembrando, para quem está entrando agora, começando agora a assistir os vídeos, há algum tempo eu tenho um propósito de fazer a leitura da Bíblia juntamente com vocês. Deus colocou no meu coração esse desejo de ler a Bíblia e ler a Bíblia em público, para que outras pessoas possam acompanhar essa leitura, porque de fato seria um desperdício eu fazer essa leitura da Bíblia sozinha, somente para mim, sendo que a palavra de Deus diz que nós devemos ir ao mundo e pregar ali o evangelho a toda criatura, Então, essa é uma forma de eu evangelizar, de eu proclamar a palavra de Deus, que é tão linda, tão necessária para as nossas vidas. É uma forma de eu agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele faz, tudo que de maravilhoso que Ele faz por nós, a sua graça imerecida, o seu amor incondicional, a sua misericórdia. A palavra de Deus, ela é tão linda e tão necessária, e eu agradeço todos os dias a Deus por Ele ter colocado esse desejo no meu coração. Eu tô lendo a Bíblia aqui, fazendo um estudo junto com vocês. Eu não tô aqui para ensinar, eu tô aqui para estudar com vocês, estudar com pessoas que têm interesse em ler a Bíblia. E também eu tenho também um propósito de desmistificar essa ideia de que ler a Bíblia é difícil, é quase impossível. Algumas pessoas nem começam porque acreditam que a leitura da Bíblia é algo assim muito difícil. Pessoal, não é muito difícil, não é difícil. Eu aprendi que todas as vezes que nós formos iniciar a leitura da Bíblia, a gente deve começar com uma oração, mesmo que uma oração silenciosa, porque Deus ouve o nosso pensamento, Deus sabe do nosso sentimento. Então a gente tem que pedir a Deus para que, ao ler a Bíblia, Deus nos dê discernimento do que a gente está lendo e entendimento da vontade dele para conosco. Então, se vocês procurarem aqui no Instagram e também no canal no YouTube,
que é Gabriele Abençoada, vocês vão ver que eu estou fazendo uma leitura em ordem, né? Eu comecei explicando para vocês o que são os evangelhos. Parece uma coisa assim boba, mas antigamente eu não sabia. Por que que o livro de Mateus se chama Mateus? Por que que o livro de Marcos se chama Marcos? Por que que o livro de Atos se chama Atos? Então, eu fui fazendo uma leitura, eu fui fazendo uma pesquisa, eu fui buscando essas informações, e quando eu descobri o quão simples é a leitura da Bíblia, eu decidi mergulhar de cabeça nessa leitura, nessa busca pela palavra de Deus, e juntamente com vocês, para mostrar para vocês que a leitura da Bíblia, ela é simples. Deus não colocaria nada para nós fazermos que fosse difícil, que fosse algo que nós não conseguíssemos. Então, a palavra de Deus, ela é simples. A gente só precisa estar com o nosso coração aberto para a leitura da Bíblia, para poder entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E tudo está na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de instruções para a nossa vida. Então, esse tem sido o meu propósito, estudar a Bíblia junto com vocês, ler a Bíblia junto com vocês. Não é ensinar a Bíblia, é lermos juntos. Então, já existe um vídeo do livro de Mateus, capítulo 1, Mateus, capítulo 2, Mateus, capítulo 3, e hoje nós lemos o Mateus capítulo 4, tá? Que fala da tentação de Jesus, Jesus volta para Galileia, a vocação de discípulos, Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Uma outra coisa também que eu gostaria de explicar para vocês, né? Algo que eu tenho estudado e algo simples, mas que muitas pessoas ainda não compreenderam. O livro de Mateus, ele foi escrito pelo discípulo Mateus, pelo apóstolo Mateus. Aquele Mateus que conviveu com Jesus, que era cobrador de impostos, e um belo dia, Jesus olhou para ele e decidiu que ele o seguiria, que Mateus seria o seu seguidor. E Mateus conviveu com Jesus, observava tudo que Jesus fazia, ouvia tudo que Jesus falava e ia anotando ali no seu caderninho. E isso se transformou em escrituras. E dessas escrituras é que foi escrito o livro de Mateus. Então, o livro de Mateus, o conteúdo do livro de Mateus é tudo que Mateus viu e ouviu Jesus fazer e falar. Todos os registros que Mateus presenciou. Mateus, ele conviveu com Jesus. Então, por isso, tem aqui informações detalhadas de falas, de gestos, de ações de Jesus. Então, o livro de Mateus, ele é um livro assim bem detalhado. É o primeiro livro do Novo Testamento, né? Considerado um evangelho, assim como os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esses 4 são os evangelhos, né? Os evangelhos de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois de Mateus, a gente vai chegar em Mateus juntos, vamos fazer essa leitura juntos, tá? Depois de Mateus vem Marcos, depois vem Lucas e vem João, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre Marcos, né? Vai falar sobre o livro de Marcos, sobre o livro de Lucas, sobre o livro de João, mas eu já gostaria de antecipar aí para vocês que desses 4 evangelhos, quem conviveu com Jesus, quem conviveu com ele ali dia a dia, foi Mateus e João, tá?
e Marcos e Lucas, no caso, escreveram sobre a vida de Jesus, sobre os milagres, mas eles colheram informações de pessoas que conviveram com Jesus, tá? Então, quem conviveu com Jesus? Mateus e João, tá? Lembrando ainda, já tô aproveitando hoje, já tô dando uma esticadinha e já tô dando aí mais uma, falar mais um pouquinho, né? Que o João, que é o livro, né, de João, o Evangelho de João, não é o mesmo João que batizou Jesus, tá? Quem batizou Jesus foi João Batista. E o João que escreveu o Evangelho do livro de João é o João Evangelista, tá? São pessoas diferentes. E então é isso. Hoje nós lemos o capítulo 4. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura. Eu tô amando. Eu ficaria aqui por horas falando com vocês, lendo a Bíblia, mas vamos devagar, vamos ler com calma, capítulo a capítulo do primeiro livro do Novo Testamento, que é o Mateus. Tá? Hoje nós lemos o capítulo 4, o próximo vídeo vai ser o capítulo 5, para que a gente possa ler de pouquinho em pouquinho e esse pouquinho que a gente lê ficar bem vivo aqui dentro do nosso coração e do nosso entendimento, tá bom? Pessoal, olha, gratidão a Deus por mais essa live, esse vídeo. Gratidão a vocês que estão me assistindo, que estão lendo a Bíblia junto comigo. Fico muito feliz. É algo assim simples, mas eu espero que esteja fazendo alguma diferença aí na vida de vocês, porque na minha está, tá bom? Eu tô muito feliz em poder fazer essa leitura e espero poder estar ajudando aí a vocês a entender de forma suave a palavra de Deus, a entender a Bíblia, a se familiarizar, né? E a manusear mais facilmente a Bíblia. Então, assim, eu acho que devagar a gente vai estudando e aos poucos vocês vão aprendendo a localizar aonde estão os livros, onde estão os evangelhos e por aí vai, tá bom? Eu agradeço imensamente a Deus e agradeço imensamente a presença de todos vocês e até o próximo vídeo.